um só eterno, sobre a cabeça do homem, do Filho do Homem. Um só legislador, um só e único juiz, quem tudo estabelece por suas leis, em dar a vida e colocar sobre o homem a responsabilidade de tomar da herança do eterno Deus Altíssimo, entregá-las por juízo justo de seus filhos. Me veio falar de pequenos fatos que ocorreram e correram e foram gravados por pessoas que buscam, de fato, as soluções do caos em que o Brasil se encontra. Quando eu digo caos do Brasil, corrija-se para caos de Brasília. Ou seja, Brasil é o Brasil do homem livre e Brasília é aqueles em prisões em caráter eterno a fraudar constantemente as leis por fundamento da Constituição, em que eles negam para fazer as suas próprias pretensões em causa própria, em juízo próprio, fraudulentos. Então, dos temas que está sendo, no momento oportuno, um deles eu observei o Geyer falando a respeito do convite do Lula feito ao Putin. E prontamente o Geyer está colocando essa questão de maneira que a inclinação natural daqueles que rejeitam qualquer governo que não corresponde àquilo que nós consideramos adequado. Considere-se também que essa mesma tratamento que possamos dar, não tratamento teórico, mas por fundamento de razão de juízo daquele que nos sustém, temos que compreender também os atos de todos os homens na Terra e de todos os governos que se declaram justos ou justificados em seus atos, sem exceção. Assim, a respeito da questão do Putin, eu diria, ele não aceitará convite do Lula. Assim, porque o Lula não é confiável. Assim como já declarou o próprio Zelensky, que é tratado por seu adversário. Então, nesse particular, eu diria, aguardem. Oportunamente, o primeiro convite será feito pelo Trump. E, nesse particular, nós nos alinharemos com o pensamento adequado. Esse é um ponto. Outro ponto, que é do momento, é a respeito do Lula, lá em Belém, participando da festa da Santa. Veja, a imagem da Santa é uma imagem que tem um caráter de sagrado aos olhos do povo, aos olhos populares, aos olhos da maioria. Não vamos entrar no campo crítico das considerações teológicas ou que sejam mais aceitáveis. O que importa é, muitos vivem dessa condição, depositam grande parte da confiança e suas esperanças por não possuir nenhum pensar maior. Assim, não vamos derrubar, mas vamos simplesmente, não na força, mas como diz a palavra de São Paulo, mas pelo Espírito do Eterno, sejamos nós os convencidos antes, a convencer aqueles também na esperança, de maneira harmoniosa e sem violência. Claro que na imagem do Lula, ao tomar por as mãos naquela imagem, ali está a imagem toda corrompida. É como se dissesse, no momento da Eucaristia,
que eu já participei como coroinha no Colégio Santa Maria, aos meus 15 anos, até os 16 anos, aqui em Curitiba. E sucede que sempre foi um momento de fato para quem passou por esse período, e eu, particularmente na minha vida, na hora que tocava, e era levantado de fato o chamado ofertório, eu tinha uma convicção profunda no coração da presença do Espírito de Cristo ali expressa naqueles referenciais. Assim também está lá a Santa, como sagrada aos olhos do povo de Belém. Mas seria muito impróprio de que alguém mal saísse de qualquer lugar impróprio, totalmente corrompido e com palavras grosseiras, quisesse participar daquele momento. Não há como participar daquele momento quando ele se torna íntimo. Por mais que ele faça a tentativa de estar lá mostrando uma imagem externa da pele do porco que nele está, é impossível realmente ele assimilar para si a dimensão da fé do povo simples. Porque ele é corrupto. Não entra nele o espírito de bom, de nada bom, e nada de sagrado e santo, pois ele nega todo santo e todo sagrado. Ou seja, ele é o próprio Deus de si mesmo. Ele é o projeto de poder de si mesmo, e da fraude sempre o fez e continuará fazendo, enquanto permitirem que ele o faça. Como se isso fosse democracia. Não é democracia, não é nada. Então, essa é a questão. Ou seja, com as mãos naquela imagem sagrada aos olhos do povo, lá de Belém, ele simplesmente leva à corrupção da imagem do sagrado. É como se dissesse, se tem primazia de tocar no sagrado ou sujo, não temos nada. Não tem mais altar, não há mais consciência nenhuma possível de ser alcançado do que é santo, o que é sagrado, o que é bom juízo, o que é justo, nada. Tudo se torna porcaria. Torna-se um lamaçal, onde os porcos se rolam e se refrescam. Esse é o quadro. Então, na imagem do chamado Lula, hoje, se tornou a presença dele a confirmação de uma corrupção presente e de todos aqueles que com ele estão juntos, como naquele 7 de setembro, sem polvo, dando a comprovação realmente que a fraude foi estabelecida e a fraude continua por um triunvirato de poder que compreende as figuras que lá estão. O Lula, ou seja, o executivo, solto da prisão, lá está presente o Moraes, que sustentou as urnas do Barroso e com o Barroso, e lá está a presença do Pacheco, a dar o fecho da sustentabilidade, do triunvirato, do poder, da fraude. Então, afirmaríamos que as urnas do Barroso e do Moraes, e todos eles, é fraudulenta. Sempre foi e continuará sendo. Não se mencionará, ou não se medirá a ideia das eleições por urnas se não houver o voto por contagem. E eles sustentarão não haver o voto. Se eu trato da questão de São Paulo hoje, em que levanta uma voz chamado Pablo Marçal, eu vou dizê-los, eu vejo Pablo Marçal com 37 anos, muito jovem. Tem todo um ideal e boa vontade, mas falta consciência ser adquirida pela experiência de vida. Nesse particular, o que importa é, ele foi movido àquele lugar sem que dele tivesse essa condição de fazê-lo previamente, assim como fez
na vinda de Israel, há muitos anos, antes das eleições de 2018, aqui, valeu até 22. 2018 que fechou em 2022, em que o Bolsonaro participou como alguém que saiu de algum lugar e ninguém sabia que viria aquela imagem. Assim o próprio Marçal na questão de São Paulo. Isso quebrou todas as possibilidades que ninguém esperava. E não havia nenhum candidato que pudesse dizer nas ações que vinha do Lava Jato, com o povo todo nas ruas, sustentando o maravilhoso trabalho do Moro e do Dallagnol e da República de Curitiba, dando sustentabilidade popular nas ruas de tudo aquilo que movia agora o voto a favor do Bolsonaro, assim como também ocorreu em São Paulo agora, na figura do próprio Marçal. Não que dependesse deles, fizessem grandes prêmios anteriores, eles contarão essas com verdade. Veio uma ideia de fazê-lo, e era o momento, mas foi conduzido por aquele que a tudo estabelece. Assim compreendendo, entendamos que o Pablo Marçal apenas há mais uma prova, como ocorreu em Bolsonaro, de que as urnas estão fraudulentas e são movidas à fraude por domínio exatamente do STE nas mãos do que está lá. Daquela, eu diria, súcia de malfeitores que foram nomeados por mãos e a dedo do ladrão, segundo seu próprio caráter, para seu próprio benefício, como o Zanin está e os outros tantos que lá hoje continuam perturbando a ordem do Brasil, em crime de lesa pátria, derrubando a Constituição e fazendo a seu modo como querem, e não permitindo que sejam fiscalizados. Assim posto, estaríamos dizendo, aonde a mão do ladrão colocar tudo se torna corrompido e sujo. Assim como fez ao colocar as mãos na Santa, lá em Belém do Pará, como se tivesse autoridade, ou santidade, ou pureza, ou justiça no coração para realizá-lo. É um mentiroso extremado até nesse ato. Mas tem uma súcia de malfeitores que formaram o triunvirato do poder no Brasil, em que, já mencionei, é a figura do executivo na figura do ladrão solto, por Fachin, e sustentada por toda a corte que ele mesmo nomeou. É a figura, é a imagem do Moraes, daquele que Temer indica, e o Temer faz parte dessa conjugação. Tá também junto o Pacheco, por mãos de Kassab, do PSDB. Mas pergunte ao Kassab se ele concorda que o terrorismo é aceitável e que um Hamas ou outro partido Hezbollah, outro qualquer nessa direção, como o do MST no Brasil, é algo de fato aceitável e justificável. Perguntaria, estão realmente ajudando o povo ou estão fazendo do povo como aqui no Brasil estão esses três fazendo a seu modo, como se tivessem poder para realizá-lo de maneira aceitável e que possa ser escondido com uma peneira ao sol do meu dia. Eis aí. O que mais farei? Então diria que o Lula se tornou um Midas. A figura do Midas é uma figura dita mitológica, é a figura imaginária de um homem que só busca de fato o ouro. Julga que na riqueza que o ouro expressa está a realização da sua vida. E chega a tal grau que agora, nessa deformação de um insano, numa mente insana, tudo que ele toca se transforma em ouro, no seu imaginário. Mas esse mito é a expressão de um projeto de poder na cabeça de qualquer insano, ou na projeta de um juiz iníquo, como se estivesse fazendo justiça e sustentando
200 milhões de brasileiros nas vestes dele mesmo. É uma loucura. O que chamaria o quê? Direi pelo Ives Gandra, enquanto não percebeu de fato a dimensão do espírito inclinado ao crime que Moraes pratica. Dizia, eu tenho os livros dele, eu gosto dele, mas não dirá mais isso agora. Por que eu não li-se lá? Então tem palavras que têm que ser declaradas e ditas. O que determina o primeiro valor fundamental de alguém que se torna por um mestre? Alguém que está por orientador? Alguém que se diz que tem algo a dizer de maior à sua geração? Se eu não o fizer em justo juízo, ele está na iniquidade, ele está em causa própria, tirando um proveito que vai lhe trazer mais dano a ele e a sua casa do que ele possa imaginar. Ele não tem o domínio da vida. Não há domínio sobre um outro. Cada um tem o domínio dentro do limite deste corpo e a minha pessoa está aqui. Dentro de mim está meu pensar. Tudo que eu declaro, eu digo verdadeiramente. Não digo por teoria, eu digo por conhecimento e experiência de vida. E pergunta qual é o preço disso? É dolorido. Todos os erros praticados se tornaram como uma pedra da edificação dessa consciência. Isso posto, houve um momento que alguém vai dizer que o exército é o poder moderador. Não fui eu quem disse antes, embora esteja claramente determinado no pensamento de qualquer homem sadio. Essa palavra foi dada pelo Ives Gandra, um grande jurisprudente, um homem da idade, da minha idade, um homem vivido, e agora denotando que não dá mais usar de palavras adocicadas, aonde não cabe adocicar. Assim sendo, eu vos direi. Ele vai dizer, o Ives Gandra disse, que está dentro da Constituição e das obrigações do Estado como uma instituição permanente. E nessa instituição permanente, fica muito mais o juízo a considerar que um general, e todos estarão por um tempo de transitoriedade, mas o exército é muito mais firme nas suas bases, na sua formação de convicções da justiça e do patriotismo, das obrigações para com a sua terra, do que um juiz nomeado por um ladrão solto, depois de prisões e por confirmações de 4 instâncias. Ora, isto posto, fizemos um paralelo entre o poder moderador do exército e a pretensa poder moderador a favor da democracia da cabeça do Moraes, um homem que de fato não passaria diante dos especialistas da psiquiatria e dos quais tem um trato dito por um dos maiores do Canadá. E, questionado por Musk, ele vai dizer, ao observar vídeos e palavras do Moraes, de colocá-lo um homem altamente perigoso. Ou seja, está tratando na área da psiquiatria, na área das deformações mentais. Mas como? Aí eu tenho de um lado um ladrão solto e do outro lado eu tenho um homem que não está em condições de fato de julgamento. É como se dissesse, enquanto o ladrão é aquele que mais vai produzir riqueza, o outro é aquele que mais vai produzir valor mental no exercício do bom juízo. É uma piada. E o Pacheco, um garotão. Eu acho que assinaram por ele com a mosca azul. Você vai ser o vindouro presidente aos olhos do Kassab. Kassab ainda não disse qual é seu
Ele só diz que é bom que o Tarcísio não concorra em 2026. Mas também ele diz, porque como se estivesse agora dizendo que mais alguém perguntaria, e o Bolsonaro? E ele diz, porque o Bolsonaro é inelegível. Mas ele sustenta com o PSD 55 e com o Moraes impedir que ele participe. Que piada. Olha, se o povo manifesta popularmente na contrapartida da Avenida Paulista em relação ao 7 de setembro, com essas imagens lá representadas, o Kassab está lá. Eu vou dizer, o prisioneiro, o ladrão solto, o Moraes, o Barroso e o Pacheco. Mas o Pacheco é a expressão do Kassab, é o PSD 55. Eu diria que aqui em Curitiba é fundamental ser considerado isso. Por quê? Farão mais a favor do seu próprio partido do que pensar por Curitiba ou pensar a favor de um Brasil a nível nacional que traga o benefício a todo cidadão livre do Brasil. Não o farão. Não estão fazendo, não o fizeram. Por que esperar o quê? Assim considerando, não há poder moderador em lugar nenhum no momento. Estão todos corrompidos. Esse triunvirato é corrompido e ele é a expressão dos três poderes pretendidos. Que vai dizer o Gandra tem três poderes. Na República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Que vai dizer o menos importante é o Judiciário. Por quê? Os outros são eleitos pelo voto, são os escolhidos pelo povo, e do povo emana o poder e a escolha. Mas não tem mais escolha. O triunvirato não permite. Então, eu diria o seguinte. No caso lá de São Paulo, ficou um pacal. Um pacal, como é que chama aquela? Quem joga bilhar é pacal. Por quê? Porque na hora que tiraram no jogo da urna, em 18 minutos, 18 horas e tantos minutos ocorre o fenômeno da mudança. Um está em primeiro, daqui a pouco já foi lá para terceiro e por 20 mil votos entre milhões. Para! Quando toda indicação diz a rejeição contra esse e contra aquele. Aí retorna o Nunes, ouvindo ele hoje, falando de Nazaré, daquela condição que nós comentamos, do sujo colocar as mãos do sagrado e sujar tudo. Ele vai dizer assim também, porque lá dizia alguém, vai roubar a santa, vai roubar a santa. Aí ele vai mencionar que em 2019, no Maracanã, já rejeitavam ele com a presença da Dilma. Eu pergunto o seguinte, as eleições foram feitas de 2018 a 2022. A tal grau de rejeição, como considerar que ele teve tantos votos, ultrapassa o Bolsonaro exatamente às 18 horas e 45 daquele domingo? E ninguém conseguiu provar nada, nem ter resposta. Porque prontamente aceleraram e era dando curso de formalidade dentro do protocolo, com aquele selando tudo a respeito de que sempre foi oculto e omitido refato à população de maneira transparente. E continuam fazendo. Qual é o poder moderador? Eu diria lá, e digo hoje, que aqueles que têm poder no Senado, Geyer, o menino moço, brilhante lá de Minas Gerais, de ideais enormes. Todos, sem exceção, digam, façamos de fato um chamado popular, como na expressão de como diz, quando toda a população será ouvida. Como é que é o nome? A frase jurídica me foge. De forma que mostre, de fato, qual é a decisão da população, onde emana o poder.
e digam: chamo todos vós para as ruas. Vamos manifestar a nossa vontade. Não vamos manifestar lá teorias. A nossa presença é a presença da nação, na contrapartida do 7 de setembro, do triunvirato, do poder, do porco, do sujo. O que ocorrerá é a presença de todos, não só na Paulista, em todas as capitais do Brasil. E das capitais irão. Os que do interior quiserem fazê-lo, façam livremente. Mas das capitais, todas as grandes capitais estarão presentes e manifestos por seu povo, presente, voto presente, presencial. E todos dirão: Exército do Brasil, aonde os nossos filhos servem a nação. Nossos filhos livres, na expressão do Exército Brasileiro. Nós, como povo presente, decidimos, sob o triunvirato do poder da maldição sobre esta terra da Veracruz, que foi abençoado pelo eterno Deus de Melquisedeque, ao abençoar Abraão e a todos os povos. Prendam, retirem esses maldosos, essa súzia de criminosos, a querer derrubar uma nação tão bela, tão graciosa e tão zelosa pela ordem, pela justiça e pela paz. Prontamente a ouvir que esteja prontamente a manifestação do Exército, dando a decisão de ouvir a ordem, para que bata continência à nação, ao seu povo, ao povo dos seus filhos, e não ao criminoso. Um vexame horrível, que não deve subsistir nem levar por mais nenhum milímetro, nem um segundo. E assim tudo se retorna, será dado retorno à ordem da Constituição, que estabelece o justo juízo de uma nação livre. Somente isto. Que mais direi? Que mais direi? Falarei do Lira. Sejam todos enquadrados o que lhes cabe. Eles não estão lá soltos a fazer seus próprios bens, suas propriedades e acumular o zelo pela corrupção. O Estado se tornou, por um período de mais de 30 anos, um Estado de agentes públicos corrompidos dentro das instituições. E as instituições, então, deixaram de ser, de fato, instituições aceitáveis. Que não existe uma instituição apenas um título. É apenas um título, chamar instituição disso ou daquilo. Porque, se o homem for corrompido, a instituição será o exercício da corrupção do corrupto. Não tem que misturar instituição com o corrupto. Assim como está fazendo a Corte de Brasília, querer sustentar-se num crachá. Crachá não sustenta ninguém. Não sustenta. Não sustenta nenhum título chamado de uma religião, quando ela se sujeita ao terrorismo, aceita as maldições dos perversos em seus maus juízos. Então, se olha a questão de Gaza, a questão do Líbano, mas por que aquelas terroristas têm que invadir a terra do outro sabendo que não tem poder de reter depois a reação que virá de lá?
Aí vão querer que o de lá não reaja. Assim como querem que nós, os brasileiros livres, não vamos reagir ao Moraes, ao Pacheco e ao ladrão solto por Fachin e por aquela corte que libera tudo aquilo que o Lava Jato comprovou de crime praticado. Eu pergunto, seria o crime lá do Odebrecht ou desse daquele menor que dos juízes de hoje e que de lá, desde Celso Danel, sustentam o dolo? São mais de 30 anos. Veja, em 2002 morreu o Celso Danel, assassinado por alguém que tiraram da prisão só para fazer o trabalho. E depois acabaram com a prova do assassino. O que falta, afinal, para dar provas que o Moraes concorde e a Corte de Brasília e o Barroso e aquele cidadão que mais tem a expressão de uma boca de sapo, de alguém que de fato faz parte e que saiu de fato das águas do Nilo, que vai chamar a maldição das rãs? É um palavreado vazio. O que eles têm é apenas uma carcaça, aquelas vestes que não traz para eles nenhuma imagem que tire do meu fundamento de razão a imagem de um urubu. Porque não cabe outra imagem a tais tratos de sabedoria ou de pretensão de juízo ou de justiça. Não tem nada. Então, eu estou falando do homem. Não estou falando de instituições. Não estou falando de cultos. Não estou falando de regimentos internos. Não estou falando de nada. Eu estou falando do juízo de quem tem o fundamento de razão em caráter eterno, porque a todos foi dado por dom, mas trocam pelos alfarrobas para comer no chiqueiro dos porcos, como diz a parábola do filho pródigo. Esse é o quadro, meus irmãos. Eu diria, chega de gastar tantos esforços, enquanto o Brasil acumula bilhões de prejuízos. Mas a pergunta fica, esse prejuízo que está criando é o Moraes? É. É o Pacheco? É. Mas como ele não responde? Não, né? Por quê? Porque ele decide o que é bom e o que não é. E o ladrão? Sim, não tem como usar o ladrão como álibi, que quando o Bolsonaro entra e ganhou a primeira, percebe que na segunda também ganharia, mas aí tem que criar a imagem de que tem alguém que possa concorrer com ele. Aí pensaram, bom, mas não tem quem? Fica flagrante que não haverá como ultrapassar o Bolsonaro nessa condição, pois toda, de fato, presença popular nas ruas, em todo lugar, desde o Lava Jato, lhe dão sustentabilidade. Como é que vamos provar? Pois, em São Paulo fizeram de novo. O Pablo Marçal ficou em terceiro lugar. Aí está. Qual é o poder moderador? Clamem que a nação, o povo da nação do Brasil, clame a seu exército para se contrapõe à milícia dos traidores. Ficamos por aqui e o resto está por juízo de cada um que ouviu. Acusei alguém? Não, eu estou fazendo uma leitura. A leitura dos fatos, e a leitura do que dizem e a leitura do que fazem. Assim eu cumpro a palavra que declara. Pelos frutos conhecereis. Aí vem a imagem do administrador infiel e do juiz iníquo. E vem a imagem também do Simão,
o republicano, ou publicano rico, ou o fariseu rico, que convida Jesus Cristo a participar de uma ceia na sua casa. E, por trás, nas costas de Jesus, por uma porta, entra a adúltera e se lança a seus pés, muito chora, e com as lágrimas molha os pés de Jesus, e com seus cabelos procura secá-los. Mas, ao mesmo tempo, ela pega de um perfume raríssimo, caríssimo, e ela também coloca o perfume, reconhecendo nele a autoridade, e que ela não tinha, de fato, mais do que aos seus pés assim fazê-la em gratidão. Aí aquele juiz, na figura daquele leproso, que nessa figura converge, acolhe, aquele que pegou a imagem do sagrado nas mãos sujas, aquele que julga imorais de uma maneira imoral e imprópria, aquele que em Pacheco, na sua vaidade e por caçabe, realiza tamanha perversão de uma nação em crime de lesa pátria. E ele pensa, aí, esse homem não é profeta. Se ele fosse profeta, ele saberia a mulher, essa adúltera que está nos pés dele. Perceberam? Aí Jesus, sabendo que os homens pensavam, assim como esse velho sabe e discerne o coração dos maldosos, ele pergunta, Simão, te faço uma pergunta. Duas pessoas deviam muito dinheiro ao seu credor. Um devia 500 mil e o outro apenas 50. Mas ele perdoou os dois, porque nenhum podia pagar. Qual lhe deve, em contrapartida, maior amor? Ou consideração? Consideração estou colocando, não consta lá. Amor. Então está dizendo que o amor está vinculado a essa resposta. O que ele ama? Aí colocou no ponto dele, no campo dele. E ele diz, eu creio que é aquele que devia mais. Formule a pergunta ao ladrão solto, à corte de Brasília, à dona Lúcia, à dona Weber, a todos eles sem exceção, e ao Moraes em particular, e ao Pacheco, e ao Kassab, publicamente, e que eles dêem a resposta objetiva. Que não sejam bagres ou víboras azeitadas, para na sua tortuosidade achar que enganam alguém. Aí a resposta do credor foi: esta mulher sabe do quanto foi perdoado. Misericórdia.